Vamos citar alguns filósofos, então, que teriam sido esses pré-socráticos, aí, os primeiros filósofos. O que eles teriam proposto antes de mais nada? Só para a gente ter uma ideia. Vamos começar pelo primeiro filósofo logo de uma vez, né, o Tales de Mileto. Ele disse, né, ele defendeu que tudo é água. Tudo veio da água. O princípio de todas as coisas, a arqué, é simplesmente a água. Aí você fala, que pensamento inocente, né, muito inocente ainda, quer dizer que tudo veio da água, tudo pode ser descrito em termos de água? É isso que você está querendo falar? É mais ou menos isso. Tá? Tudo pode ser descrito em termos de água. E isso é bem interessante, porque ao invés de você explicar as coisas através da vontade divina, que você não tem controle, agora você começa a pensar assim, poxa, se eu avaliar como é que a água funciona, todas as coisas teriam vindo dali. E você vê como é que a água ela muda de estado, você começa a tentar entender como as coisas ao seu redor funcionam. E a partir desse elemento água, você pode explicar todas as coisas. Essa é mais ou menos a teoria de Tales. É claro que a coisa ainda não estava tão perfeita ainda, porque, por exemplo, ele fala que todas as coisas são divinas. Há uns discursos assim, mais ou menos. É porque talvez o que ele está querendo propor é um pensamento assim mais, como pode dizer, no sentido de que exatamente depende da água para viver. Ok? Seria mais ou menos então a ideia mesmo que a gente tem hoje em dia de que 70% do nosso corpo é feito de água, ou para que as plantações funcionem, elas precisam ser irrigadas, é necessário que a água esteja ali presente, sabe? É necessário que o terreno seja umedecido, enfim. Você observa que a água ela acaba sendo mais fundamental para que todas as coisas funcionem, para que a vida funcione, certo? Então pode ser uma explicação também, mas a questão é, olhando para a água, olhando como a água funciona, como ela trabalha, eu seria capaz de prever todas as coisas. Tá? É mais ou menos assim que você tem que entender. E você conseguiria ter um controle sobre as coisas ao seu redor. Para a gente não imaginar que o Tales seja muito inocente com essa teoria sobre a água, que tudo veio da água e tudo mais, imagina, por exemplo, que ele previu, né, os eclipses, como eu já comentei, e também, vamos imaginar também que o Tales propôs uma teoria muito interessante envolvendo simetria, envolvendo proporção, que é exatamente aquele teorema de Tales, que até hoje é usado na matemática. Okay? Apesar de que a gente não sabe se veio dele mesmo, mas até hoje, né, a gente dá o nome de teorema de Tales por causa dele. Para a gente seguir, digamos assim, comentando sobre os 4 elementos, a gente pode imaginar simplesmente depois o caso de Anaxímenes. Anaxímenes propõe que o ar seria o princípio de todas as coisas. Né? Seria a arqué, aquela que ajuda a gente a explicar todas as coisas. É mais ou menos nesse sentido que você tem que propor. Né? Então, imagina o ar. Como é que o ar poderia ser o princípio de todas as coisas? Bom, você poderia imaginar que o ar é aquilo que é o mais rarefeito, menos concentrado. Ele realmente seria a forma mais básica de todas as coisas. Seguindo nessa linha dos elementos, a gente tem, por exemplo, o posicionamento de Heráclito. Heráclito também seria um filósofo pré-socrático que defendeu que o fogo é o princípio de todas as coisas, que é a arqué. O uso desse elemento ele é bastante claro para exatamente expressar a cosmovisão que o Heráclito tinha naquele período. Aquela ideia de que todas as coisas simplesmente estão em movimento. Sabe? Tudo muda, tudo flui. O mesmo homem não entra 2 vezes no mesmo rio. É aquela frase que é bastante conhecida dele. A ideia é que quando ele for entrar pela segunda vez, não se tratará mais do mesmo rio e nem do mesmo homem. Né? Então você simplesmente tem lá uma ideia de que está tudo mudando constantemente, está tudo fluindo. A mínima modificação já implica que se trata de outro ser. As coisas ao nosso redor estariam sempre assim. Isso acontece porque o Heráclito dá muita ênfase na visão, naquilo que ele enxerga. E realmente numa posição assim daquilo que a gente vê, parece que sim, parece que tudo está mudando o tempo inteiro. É interessante observar que Heráclito não defende, por exemplo, que seja tudo caótico, é movimento, então tudo é caótico, não há nada ordenado. Não. Existe uma ordem em todo esse movimento. Okay?
E essa ordem é expressa exatamente pelo logos, né? O logos seria a razão das coisas, a ordem das coisas, por assim dizer, né? Logos é uma palavra que pode ter vários sentidos. Então, existe uma ordem nas coisas ao nosso redor. Esse logos ele seria simplesmente encontrado na medida em que, por exemplo, você avalia como é que o fogo funciona, né? Ao avaliar como é que o fogo funciona, você consegue talvez identificar como é que as coisas mudam, as coisas fluem, a maneira como as coisas fluem. E se você for pensar hoje em dia, né, a gente pensa também que não é tão absurdo isso, porque tudo é energia, envolve agitação das moléculas. Se a gente for levar um pouco para o nosso dia a dia hoje, existe toda uma lógica de como o aquecimento ocorre. Até onde eu pude identificar aqui nas minhas pesquisas, o Xenófanes teria sido exatamente um defensor da Terra. A Terra seria o elemento que seria a arqué para todas as coisas. Não sei como que a gente poderia explicar isso, mas a princípio seria ele que teria essa proposta de que a Terra seria o princípio de todas as coisas. A razão, talvez, para ele ter proposto essa ideia, talvez seja que a Terra é onde todas as coisas germinam, parece que todas as coisas vieram da Terra de alguma forma. Ou talvez você poderia imaginar que a Terra é o elemento mais denso, e por ele ser mais denso, ele simplesmente é o elemento, é a partir dela que todas as coisas vão meio que se espalhando, né? Seria o elemento mais concentrado de coisa mais firme, né? Então, a partir dela, todas as coisas menos firmes teriam surgido. É quase que o oposto lá o que eu acabei de falar sobre Anaxímenes, né? Seria mais ou menos assim. Só para a gente fechar os 4 elementos, né? Você tem lá terra, água, fogo e ar. Depois desses filósofos que defendem um elemento só, a gente teria filósofos que defendem um pensamento um pouco mais, digamos, rebuscado, que seria o caso, por exemplo, de Empédocles. Empédocles propõe a ideia de que os 4 elementos em conjunto que são o princípio de todas as coisas. Esses 4 elementos, na verdade, eles interagem entre si através do amor e da discórdia, e através da maneira como, por exemplo, um se relaciona com o outro, você acaba construindo os diversos elementos que existem ao nosso redor. A teoria de Empédocles, gente, talvez seja a teoria que mais influenciou a história da filosofia. Tá? Até a idade moderna, lá, a teoria atômica que surgiu no século XIX, mais ou menos, ali, até a teoria atômica chegar, a maioria muitos filósofos ainda defendiam a teoria dos 4 elementos como a base de todas as coisas. No Oriente, muita gente ainda segue uma descrição do mundo baseada nos 4 elementos. Talvez essa teoria de Empédocles ele teria até pegado emprestado exatamente do Oriente também. A gente tem que levar isso em consideração. A gente sabe que lá até hoje ainda é bastante usado teorias, descrições desse tipo, usando os 4 elementos. Na Idade Média, as pessoas usavam os 4 elementos para descrever questões de medicina. Tá? Só para você ter uma ideia, para tratar doenças, você usava os 4 elementos. Por ser mais úmido, por ser mais quente, a relação do úmido com o quente, e assim você tratava uma doença. E até hoje muita gente ainda usa isso. A Ayurveda, por exemplo, é uma medicina que usa os 4 elementos, sabe? Em certo sentido, na sua reflexão. É uma medicina alternativa, por assim dizer. A Ayurveda usa, né, uma explicação do mundo que teria vindo lá de Empédocles, a princípio, contando aqui a nossa versão do Ocidente, talvez, né? Do Oriente talvez seja coisa um pouco mais lá para trás, na verdade. Talvez dos Vedas. Os Vedas seriam a base da coisa toda. Mas o interessante de Empédocles também, gente, é que ele criou um princípio que foi bastante usado depois na filosofia, que é o princípio de que o semelhante gera o semelhante. Tá? A partir disso, ele conseguiu explicar mais ou menos, ele deu uma explicação meio materialista ali da coisa, de como que a gente percebe o mundo através dos nossos 5 sentidos. Como é que eu enxergo um objeto ao meu redor? Bom, o semelhante se conhece pelo semelhante. O semelhante gera o semelhante. Dessa maneira você tem lá, por exemplo, que você só conhece o fogo lá porque você já tem o fogo aqui. Sabe? Você tem uma semelhança do fogo na minha mente com a coisa lá fora.
e assim a Terra na minha mente e a Terra lá fora. O semelhante se conhece através do semelhante, sabe? Existe toda uma teorização a respeito dos influxos das coisas entrando nos nossos olhos, de como esses elementos esses elementos interagem para que a gente possa, inclusive, perceber o mundo através dos nossos 5 sentidos. É interessante isso, por exemplo, que isso vai influenciar bastante depois. E como eu falei, até a própria medicina também vai usar muito dessas noções de Empédocles. Depois a gente tem uma visão um pouco mais abstrata, que seria a posição de Anaximandro. Anaximandro vai dizer o seguinte, que não é nenhum daqueles 4 elementos, sabe, que seria a base de todas as coisas, mas seria um elemento um pouco mais profundo, que ele chamou de apeiron, um elemento que ele não sabe qual é exatamente, tá? Mas esse elemento precisa ser o quê? Ilimitado, porque para ser o princípio de todas as coisas, a coisa precisa ser ilimitada, indefinida talvez, não sei como a gente poderia expressar essa noção de apeiron. O apeiron de Anaximandro simplesmente propõe lá uma ideia de que um elemento talvez um pouco mais abstrato, que é ilimitado, que não pode ser descrito em termos de limites, mas de uma maneira mais lógica, talvez, como as coisas funcionam. Repara, você está começando a apontar para um lado mais racional, mais lógico, de como as coisas devem ser descritas. Existe um elemento ali que é, com certeza, o princípio de todas as coisas, mas a gente tem que atribuir lá um grau de ser ilimitado antes de mais nada, certo? É uma das proposições aí, que ele teria sido um dos primeiros a defender lá a ideia de que, basicamente, os peixes teriam evoluído para répteis e teriam evoluído para mamíferos. Teoria interessante, né, que foi comparada com a teoria da evolução. Essa teoria poderia já estar em Anaximandro, para você ter uma ideia. Então veja que os caras também não eram tão inocentes, não. Eles tinham lá umas proposições e tal, que poderia ser interessante. Continuando no nível de abstração, a gente poderia pensar o seguinte, que agora, ao invés de ficar atribuindo elementos, a gente consiga fazer uma análise lógica a respeito do mundo. E assim surge então o Parmênides. O Parmênides defendia que o ser é o princípio de todas as coisas. Sabe? Isso é muito interessante da gente imaginar, porque o Parmênides seria o pai da metafísica, por assim dizer, que foi o primeiro a refletir sobre o ser das coisas. Ele acabou elaborando princípios que são muito básicos para nós, né? O ser é e o não ser não é. Que basicamente equivale a uma ideia do princípio de identidade, que a gente até hoje ainda usa como base dos nossos raciocínios lógicos. O princípio de identidade teria surgido ali com Parmênides, ou teria sido desenvolvido por ele, a princípio. O princípio de não contradição, a gente já pode encontrar ali, né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, sabe? Você tem toda uma reflexão ali que é muito lógica, antes de mais nada. Perceba isso. Lógica e racional. A princípio, a gente precisa fazer análises lógicas e racionais e a gente deixa de lado um pouco a nossa experiência sensível. A nossa experiência sensível acaba produzindo meras opiniões, meras doxas, como era chamado na época. Enquanto a aletheia, a verdade, né? Aletheia em grego significa verdade. Enquanto a aletheia viria simplesmente através dessas análises lógicas que a gente produz. Então, a gente tem com Parmênides, por exemplo, então até mesmo um pouco das bases da lógica que vai ser usada depois. Ele foi um dos primeiros a realmente refletir de uma maneira mais metafísica sobre o mundo. Sempre de um ponto de vista da imutabilidade, daquilo que permanece, ok? Em oposição ao Heráclito, que a gente acabou de falar antes, certo? O Heráclito defendia, né, uma cosmovisão onde tudo flui, tudo muda. Por outro lado, ele pensaria que a verdade, a aletheia, estaria naquilo que permanece e não naquilo que muda. As mudanças, para ele, são meras opiniões, meras ilusões que simplesmente distraem a nossa cabeça. Okay? A gente não deveria nos focar em mudanças, a gente deveria focar naquelas características que permanecem. Isso se refere ao verdadeiro conhecimento do mundo. Repara como é a cosmovisão do Parmênides e como é a cosmovisão do Heráclito. A gente vai ter melhores condições de poder comentar melhor em outro vídeo. Depois a gente vai ter a figura também de Pitágoras. Okay? Que Pitágoras agora já está vindo já para um nível meio mais próximo da gente,
bem mais interessante. A gente não sabe nem se Pitágoras existiu de verdade, né? Talvez alguns propõem que ele nem teria existido, que teria existido, na verdade, uma escola, né? Os pitagóricos. Ao invés de você descrever o mundo de uma forma lógica, como Parmênides queria propor, sabe, em termos de ser e não ser, agora você está começando a descrever o mundo de uma maneira matemática junto com Pitágoras. Então, Pitágoras vai defender que tudo é número, tudo é quantificável, né, e calculável, relacionável em termos de proporção, de simetria, sabe, de harmonia. É com Pitágoras que vai surgir toda uma série de análises, então, muito mais matemáticas a respeito do mundo. Talvez a gente deva muito mais a ele as descrições que a gente faz hoje da física, ok? Como eu já disse antes, todos esses filósofos eram físicos, eles falavam a respeito da natureza. E a gente tem aqui, exatamente com o Pitágoras, a descrição que é mais próxima da nossa física atual, okay? Que é exatamente a descrição do mundo em termos matemáticos. Até Galileu depois vai defender que a matemática é a linguagem de Deus presente no próprio mundo, ok? Mais ou menos assim. Você vê então que a própria física atual, okay, ela se utiliza muito mais da matemática através das fórmulas que ela usa. E repare que as noções geométricas do tipo do teorema de Pitágoras nós usamos até hoje, okay? Então as contribuições matemáticas realmente foram muito fortes e por isso mesmo a gente pode dizer que a versão da física que acabou vigorando com maior força, antes de mais nada, foi a de Pitágoras. Seria a versão mais próxima da nossa realidade atual, da física que nós usamos hoje em dia. Depois você tem um modelo para a química também, okay? Que seria o Demócrito. Lá na Idade Antiga você tem a imagem de Demócrito ou Leucipo, que seriam um discípulo do outro, basicamente. Tem lá a ideia de que o átomo é o princípio de todas as coisas. Então todas as coisas seriam formadas pelo átomo. Isso mesmo. A teoria atomista surgiu lá na Idade Antiga. Um pré-socrático propôs isso. Só que ninguém levou a sério essa teoria. A gente passou séculos e mais séculos simplesmente ignorando ou às vezes ironizando. Você tem até uma certa ironização do pensamento ali de Demócrito. De que os átomos são o fundamento de todas as coisas, são absurdos, não sei o quê. A teoria que mais fingou por muito tempo para descrever a matéria acabou sendo aquela teoria de Empédocles, dos 4 elementos. E a gente só foi concordar com o Demócrito só no século XIX, quando surgiu a teoria atômica de um nível mais científico propriamente dito. Século XIX, século XX foi se desenvolvendo. Então imagine que por muito tempo, por mais de 2000 anos, a gente perdeu ali a oportunidade de ter um grande desenvolvimento. Tudo porque a gente não levou muito a sério a teoria de um cara lá no passado. Isso é para mostrar, gente, que às vezes tem algumas teorias lá no passado que alguém já pensou e poderia ter resolvido todos os problemas que a gente tem na atualidade. Eis que vale muito a pena a gente fazer umas revisões de algumas teorias antigas, mesmo que a gente considere elas absurdas ou que haja muita ironia em cima delas, certo? Mas Demócrito ainda tinha uma noção muito simplista ainda do que era um átomo. Ele realmente propunha a ideia de que era uma parte indivisível, né? O A significa é um prefixo de negação e tomos é divisível, né? Então você tem lá indivisível, átomo, né? O indivisível seria então cada uma dessas partículas que compõem qualquer coisa ao nosso redor. Uma maçã seria feita de várias partículas. O nosso corpo ao nosso redor seria feito de partículas. A ideia dele é o seguinte, é que se você algum dia começar a cortar, por exemplo, um objeto qualquer, digamos uma maçã, você começa a cortar esse objeto, vai chegar um momento em que você não vai conseguir cortar mais. Nesse momento que você não conseguir cortar mais, você vai chegar no princípio de todas as coisas, seria o átomo. Todas as coisas seriam feitas exatamente por essas minúsculas partículas chamadas átomos. Depois a gente tem um posicionamento ainda um pouco mais abstrato, parecido com o de Demócrito, mas agora talvez mais ligado à biologia, quem sabe, né? Que é o pensamento de Anaxágoras. Anaxágoras tinha um pensamento assim, de que cada parte do mundo, cada parte do universo, pode conter a informação a respeito do todo.
essas pequenas partes que contêm informação a respeito de todo o universo, o Anaxágoras chamava de homeomerias ou de sementes, como algumas pessoas costumam traduzir. Para ter uma ideia mais ou menos comparável aqui, porque até mesmo para você entender por que eu comparei com a biologia, é o seguinte, é que você tem lá uma ideia de que essa pequena parte tem a informação do todo, certo? Onde que a gente tem essa ideia? Ora, exatamente na ideia, por exemplo, do DNA. Por exemplo, você tirar um pedacinho de uma pele lá do seu corpo, aquele pedacinho ali, digamos assim, ele contém toda a informação do resto do seu corpo. A ideia, por exemplo, de que existem informações ali envolvendo DNA, envolvendo conteúdo informacional genético, talvez. Somente com essa mínima partícula você seria capaz de ter um conhecimento a respeito de todo o corpo. Agora, pense o seguinte, imagine você universalizar isso, generalizar isso, ao invés de falar de seres vivos, né, porque aqui na biologia a gente está falando de seres vivos, de um pedacinho de um ser vivo, que ali você consegue ter informação sobre o corpo do ser vivo como um todo. Imagine agora que você pegue isso, qualquer objeto ao seu redor, uma pequena partícula que seja, sei lá, uma pedra, e você, ao analisar essa pedra, na medida em que ela é parte do universo, se você analisar ela com muitos detalhes, você teria conhecimento a respeito de todo o universo. É mais ou menos assim. Eu sei que está um pouco capenga aqui a explicação, mas é só para você ter uma ideia. Existe então, por trás disso tudo aí, a seguinte ideia. Cada mínima partícula do universo contém informação sobre o todo. É mais ou menos isso que está por trás do pensamento de Anaxágoras. E uma vez que cada partícula contém uma informação sobre o todo, o que o Anaxágoras vai propor? Vai propor que existe uma inteligência por trás disso tudo. É como se todas as coisas tivessem sido como que programadas, possuíssem informação, sabe, minimamente que seja, até as coisas que não são vivas, elas possuem informação dentro delas, e essas informações teriam vindo lá de um intelecto por trás de tudo isso. Muita gente, obviamente, depois vai associar esse intelecto por trás de tudo isso a Deus, certo? Mas o próprio Anaxágoras ele não fala de uma maneira muito clara sobre isso. Então, aqui eu só estou apresentando de uma maneira geral cerca de uns 10 filósofos pré-socráticos, só para você ter uma ideia como que é a base do pensamento deles e como que eles racionalizaram a respeito da descrição do mundo. E é claro, gente, eu sei que talvez você nunca se lembre de todos esses filósofos, de cada detalhe que eu acabei de comentar. Mas você pode se fixar, antes de mais nada, no simples aspecto de que eles buscavam racionalizar sobre o mundo, descrever o funcionamento interno da natureza, sem apelar para deuses. Uma vez que eles começaram a fazer as coisas dessa maneira, você acabou tendo um pensamento totalmente diferente. Apesar de se tratar de pensamentos muito inocentes, você observa claramente que há uma intenção de descrever o funcionamento do mundo. E isso permitiu que o ser humano tivesse muito mais autocontrole e controle sobre as coisas ao seu redor. Veja que algumas descrições que eles usavam, a gente usa até hoje ainda. Mesmo que de uma maneira um pouco diferente, adaptada, mas tudo surgiu lá de uma ideia que eles tiveram. Talvez uma ideia muito simplista ainda. Só para você observar que eles ainda, por mais que tivessem um pensamento muito inocente, a partir daquele pensamento inocente, depois foi surgindo coisas muito mais aprofundadas. Então nunca abandone uma ideia que você pode acreditar que seja muito inocente, muito bobinha. Na verdade, depois pode a gente acabar encontrando uma grande aplicação para aquilo ali.